Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente utiliza os indicadores do Power BI, que é uma ferramenta muito útil quando a gente quer melhorar a exibição das nossas informações e a gente consegue deixar os nossos painéis com esse tipo de interatividade. Então vem comigo! Olá, é um prazer ter você aqui. Meu nome é Jefferson, sou o criador do canal e vamos começar com o nosso exemplo aqui passo a passo que eu quero explicar para vocês como a gente vai criar os indicadores no nosso Power BI. E aqui a gente tem agora o nosso painel de exemplo e a gente vai inserir os indicadores. Então nós vamos colocar aqui a mais uma tabela para a pessoa ali, no caso que estiver utilizando o nosso painel, poder ter a opção de visualizar as informações através de gráficos e ter também as informações através de tabelas. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir uma tabela aqui no nosso painel. Nessa tabela a gente vai colocar algumas informações, como por exemplo o período da venda, o valor vendido, a loja, o produto e a quantidade. Agora vamos formatar, alinhar ali, formatar o visual da nossa tabela, deixando ela aqui por cima dos gráficos. Então aqui a gente vai renomear. A gente já renomeou, então o próximo passo é a gente formatar o visual aqui da nossa tabela. Nesse vídeo aqui a gente vai focar nos indicadores, para a gente criar os indicadores interativos. Essa questão de formatação de visual, eu não vou entrar nos detalhes porque eu já gravei um vídeo passo a passo de como criar um painel do zero, explicando sobre formatação de cores, formatação de fontes, padrões de gráficos, posicionamento, visual. Vou deixar o link aqui na descrição que depois vale a pena dar uma olhada também. Esse painel aqui eu montei nesse vídeo passo a passo do zero. Eu vou formatar o visual da tabela rapidinho. Agora que nós já temos a nossa tabelinha formatada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir então um botão. A gente vem aqui, inserir botões, vamos colocar um botão em branco. A gente vai trazer esse botão para cá, vamos vir nas propriedades dele e na parte de estilo a gente vai então deixar por o estado padrão aqui normal e na parte de texto a gente vai escrever aqui visualizar gráfico. Vamos mudar a fonte dele aqui, a cor da fonte dele para branco, vamos deixar dessa forma. Aqui no preenchimento, que são as extremidades entre o texto e a borda, a gente vai colocar aqui 0 e a gente vai tirar a borda. Então agora nós temos o nosso botão aqui, vamos aumentar um pouquinho, prontinho, a gente tem o nosso botão aqui, visualizar gráfico. Então o que a gente vai fazer agora? Nós temos essa visão onde está mostrando aqui a tabela e a gente tem aqui esse botão. E quando a gente clicar nesse botão, a gente quer que sejam exibidos os gráficos e não mais a tabela. Então a gente vai vir aqui no nosso menu de exibição e a gente vai selecionar a opção de seleção. E também vamos habilitar aqui a opção de indicadores. Aqui vamos minimizar aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, aqui é o nosso indicador visualizando tabela, certo? A gente vai vir aqui, clicar em adicionar um indicador e a gente vai dar 2 cliques aqui e vai nomear como tabela. Aqui pode ser qualquer nome, mas vamos nomear como tabela. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui nesse botão, tá vendo? Visualizar gráfico. Pode observar aqui na parte de seleção, ele já está mostrando aqui que é um botão. Então a gente nomeia esse botão para ficar mais fácil da gente se organizar. Vamos colocar o nome dele de botão, visualiza gráfico. E aqui a gente vai, depois que a gente nomeou, a gente vai clicar aqui, ó, ocultar esse visual. Vamos ocultar e vamos também pegar a tabela, tá vendo? E vamos também ocultar a tabela. O que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui a nossa visão de gráfico, certo? A gente vai clicar aqui de novo em indicadores, vamos dar 2 cliques para renomear e vamos colocar como gráfico. Ou seja, a gente tem um indicador de gráfico e um indicador de tabela. Quando a gente cria um indicador, o que significa? Significa que a gente está meio que tirando uma foto da tela. Então olha só, se a gente clicar aqui em tabela, ele volta para a exibição de tabela. E se a gente clicar em gráfico, ele volta e exibe lá a visão do gráfico. Ou seja, com a visão da tabela e do botãozinho estão ocultos.
Agora o que a gente vai fazer aqui no nosso indicador de gráfico? A gente vai inserir um botão chamado de visualizar tabela. A gente vem aqui, vamos inserir um outro botão, vamos fazer o mesmo procedimento para a gente formatar esse botão. Vamos vir aqui no botão em estilo, colocar o texto de visualizar tabela, que a gente vai mudar a cor para branco. Vamos só ajustar as extremidades, vamos minimizar um pouquinho o tamanho dele e vamos tirar a borda. Prontinho, já temos também o nosso botão de visualizar a tabela. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai selecionar o botão, vamos exibir de novo lá a parte de indicadores e de seleção. Vamos diminuir aqui para ganhar um espaço e vamos só nomear aqui o botão visualiza tabela. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui de novo no nosso indicador de tabela. Tá vendo que estão aparecendo os dois botões? Então a gente tem que, nesse indicador de tabela, a gente precisa tirar o botão visualizar tabela, porque esse é do indicador lá de gráfico, né? Então a gente vem aqui e oculta ele. Após a gente ocultar, a gente precisa vir aqui nesses 3 pontinhos e mandar atualizar a nossa visão ali, o nosso indicador de tabela. Pronto. Agora olha só, se a gente clicar em gráfico, ele vai exibir o botão de visualizar tabela. E se a gente clicar em tabela, ele vai exibir o botão de visualizar o gráfico, ok? E como que agora a gente coloca as ações do botão para a gente utilizar direto pelo botão? A gente então pode vir aqui e fechar. Vamos selecionar aqui o nosso botão de visualizar gráfico. Vamos abrir aqui o formato. Então olha só, qual que é a ideia? Quando a gente clicar aqui em visualizar o gráfico, que seja exibida aquela visão que temos com os gráficos. E quando a gente clicar no botão de visualizar tabela, seja exibida essa tabela. Então a gente vai vir aqui, vai habilitar aqui a opção de ação, vamos expandir. O tipo da ação a gente vai escolher uma ação de indicador e o indicador a gente vai escolher indicador de gráfico, viu? É simples assim. Feito isso, se a gente clicar aqui, ele vai para a tabela. Só uma observação, para a gente testar clicando aqui nos botões, a gente precisa segurar a tecla Ctrl, senão não vai funcionar, tá? Senão é como você tivesse só marcando aqui a opção para poder mexer nas propriedades. Para chamar a ação do botão, a gente precisa segurar o Ctrl. Agora aqui no botão tabela, a gente vai habilitar aqui a ação dele. Vamos falar aqui que o tipo dele é de indicador e vamos chamar o indicador tabela. Prontinho, a gente pode salvar aqui nosso painel. Vamos minimizar para a gente ver melhor. E se a gente clicar aqui, ó, a gente visualiza a tabela. Aí se a gente quiser, a gente visualiza o gráfico. Ou seja, dessa forma a gente dá mais informações para o nosso cliente ou para o nosso chefe, para o nosso gerente, seja a pessoa que pediu um painel para a gente consegue colocar mais informações sem deixar o painel com o visual poluído e de uma forma interativa. Viu como isso pode ser muito útil e é simples de fazer? Por isso que você precisa se inscrever aqui no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos com esse tipo de conteúdo, sempre trazendo um material que vai ajudar você a aumentar o seu conhecimento, agregar valor para você, tudo de forma bem passo a passo, bem detalhada. Por isso que eu digo, se inscreve no meu canal para você sempre ficar por dentro dos conteúdos novos que saem aqui. E dá uma olhada também nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, porque eu mostro como criar um painel do zero, tudo bem passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.